Olá, bom dia, terceiro ano, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Júlia, Isabela e todos os demais, como vocês estão? Como foi a semana passada? Espero que bem, dentro do limite da nossa nova maneira de levar a vida agora. Essa é uma aula de História da Arte e nela nós vamos continuar a trabalhar um assunto muito importante, que é o Renascimento. Um tópico de História da Arte que é um divisor de águas, que é um momento muito rico e muito importante, porque nesse momento da história da Europa em que esse movimento aparece, a Idade Moderna, várias transformações sociais, econômicas e políticas estão sendo vividas pelos povos europeus. Eles estão saindo de uma grave crise financeira, social, econômica, cultural, religiosa, e estão começando uma nova fase de suas vidas, o continente todo, praticamente. Eles estão, por exemplo, se lançando aos mares, né, e conhecendo novos povos, conquistando novas regiões, e assim sanando, né, resolvendo os seus problemas gerais, econômicos e políticos. E como não poderia deixar de ser diferente, né? Como não poderia ser diferente, a arte também acompanha, né? Porque a arte é, acima de tudo, uma das maiores expressões do homem, né? Através da qual a humanidade mostra tudo o que ela pensa sobre o que vive, né? E então, por isso a gente está trabalhando esse assunto. Eu vou compartilhar a tela e aí a gente vai fazer um feedback rapidinho da aula passada e, ó, tocar o barco, que tem muita coisa boa por aí, tá bom? Então, muito bem. Como eu falei, fazendo um feedback, nós estamos falando do termo renascimento, né? do movimento artístico e cultural denominado Renascimento. Esse termo, terceiro ano, ele é utilizado para definir toda a arte produzida a partir do século XV e XVI, no século XV, final do XIV, XV e o XVI na Europa. Ele foi cunhado, falado pela primeira vez por um biógrafo e historiador da arte do período chamado Giorgio Vasari, que no início do século XVI chamou de Renascimento a arte que estava sendo produzida na Europa e que trazia de volta, fazia renascer os princípios estéticos greco-romanos, entendeu? Aquela arte produzida na Grécia, em Roma, a visão de mundo dos gregos e dos romanos, mas principalmente dos gregos, a concepção de homem e da importância do homem no mundo e na natureza que eles tinham é retomada, assim como os estudos, né? Os estudos científicos também são retomados e aprimorados, causando aí uma grande revolução na ciência, na matemática, na geometria, na anatomia, na biologia e também na parte de botânica, né? E arte, claro, né? Então, isso é o Renascimento. Os homens desse período, eles costumavam pensar que a Idade Média, o período que ficava entre
ao mundo antigo greco-romano, o esplendor do Império Romano e esses tempos modernos, foi um período bárbaro, um período de tristeza, de atraso, um período trevoso, né, para todos os aspectos da vida humana. Mas, deixando isso de lado, né, essa questão preconceituosa e pejorativa, vamos focar no Renascimento, porque nós já falamos até sobre isso, como realmente um movimento inovador, já que nós teremos novas técnicas de pintura, de produzir arquitetura, de produzir escultura, né, e também novos avanços científicos, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Na aula passada, vou conferir aqui, ó, só faltou um conceito. Nós falamos dos princípios básicos que regem, né, que estão por trás da produção artística e cultural renascentista. Falamos do racionalismo, do antropocentrismo e do humanismo, falamos do hedonismo e do individualismo, até teve perguntas, e por último faltou esse princípio que é o do naturalismo, que é muito importante, né? O naturalismo, ele é, sobretudo, como o próprio nome diz, né, uma valorização que o homem dá à natureza, né? À observação da natureza. O homem renascentista vai observar a natureza, os fenômenos naturais, como eles acontecem, e vão, assim, tentar explicar esses fenômenos através da ciência, através da habilidade de raciocínio, do racionalismo, né? Na arte, esse princípio vai trazer a ideia de que quanto mais próximo uma escultura e uma pintura tiver da natureza, né, da realidade, melhor. Então, os artistas vão se preocupar em estudar anatomia, daí a questão da dissecação de cadáveres, que era feita sistematicamente pelo Leonardo, pelo Michelangelo e por outros também. Daí o uso de modelos, né, para modelos vivos, né, de pessoas que posam para os artistas, né? Então, isso é importante. Na arquitetura, a ideia do naturalismo, né, de se aproximar ao máximo possível da realidade, virá com a aplicação dos estudos de geometria e matemática na noção de espaço, de visão, né, de espaço, de distância de um objeto para o outro, né? E no estudo de bidimensionalidade e tridimensionalidade nesses estudos. Isso vai ficar claro já já, tá bom? Então, faltava isso. Como eu disse para vocês na aula passada, não se preocupe que à medida que a gente for estudando os artistas, nós vamos aplicando esses princípios. E aí, se as dúvidas vierem, nós vamos sanando as dúvidas, tá? Tudo bem? Até aqui? Ok? Muito bem, vamos lá. Vamos começar pela arte pictórica, pela pintura, não por questões de importância, não, mas porque ela nos facilita mais a entender os princípios, né? Então, como eu já havia dito, no Renascimento aparecem os artistas com estilos próprios, né? Em relação à Idade Média, isso é uma grande novidade, porque na Idade Média, digamos que todos pintavam do mesmo jeito, seguindo as mesmas regras, né? Aqui, na Idade Moderna, não. Eu levei minha água para lá. Na Idade Moderna, vai haver a ideia do individualismo, né? Da percepção própria de cada indivíduo, né? Do indivíduo artista, que a maneira como cada um quer comunicar suas ideias, quer mostrar suas paixões, uns gostam mais de natureza, outros mais de retratos femininos, outros mais de retratos masculinos, né? Então, isso vai ter valor a partir de agora, né? A maneira como esse indivíduo novo ele mostra, expressa, né, o mundo novo em que ele quer viver, né? Isso tem muito a ver com o fato dos europeus estarem muito otimistas, né?
por terem rompido a barreira do Oceano Atlântico e conquistado muitos territórios, as viagens marítimas, né? E nunca mais vão parar, né? Vão continuar se expandindo agora para os céus, para o espaço, né? Também eu quero que você aqui, ó, nessa imagem, você perceba, você tem dois quadros, duas pinturas à sua frente, e as duas têm a mesma temática, a anunciação, né? A anunciação de novos tempos. Então, aqui você tem uma do mestre Hidalgo Evangeliers, né? Evangelho de Hidalgo, na verdade, e aqui você tem a anunciação de Sandro Botticelli. Então, veja só, a figura medieval ela é mais estática, as expressões não mudam, né? As expressões dos indivíduos na composição. E a composição também da obra é cheia de coisas, né? Tem muito cheio de detalhes, não há um espaço de respiro visual, né? E o fundo é chapado, ou seja, ele está no mesmo plano que a figura humana, no mesmo plano. E há uma tentativa de mostrar a perspectiva, ou seja, de mostrar os objetos que estão mais ao fundo menores dos que estão mais à frente, que é como o olho humano vê. Um olho humano saudável, ele percebe o que está mais à sua frente maior, um tamanho maior, mais detalhes do que o que está à distância. O que está à distância ilude, né? Você se confunde, né? E então isso era uma questão importante para os homens renascentistas. Como resolver isso? Como chegar o mais próximo possível do olhar humano, ou seja, da perspectiva. Perspectiva é visão, né? Maneira de olhar. Então, os renascentistas vão se preocupar com isso. Mas olha que tem chão pela frente, porque tem que estudar geometria, matemática, tem que fazer cálculos, é tudo muito experimental. Mas eles vão chegar lá, tá? Eles vão conseguir. O Botticelli é um dos primeiros aí a fazer isso no Renascimento. Antes dele tem o Giotto e o Masaccio, que são lá do século final do 14 e iniciozinho do 15. Né? O Botticelli já é da metade do 15 para frente, tá vendo aí? Ó? Ele nasceu em 1445, né? Então, ele já tinha essas soluções mais bem resolvidas. Então, você percebe que você tem claramente aqui as figuras, né, no primeiro plano e a natureza lá bem ao fundo, ó, né, como o olhar humano percebe. Né? Então, essa é uma diferença grande, né? E os objetos são muito mais, né, as figuras são muito mais definidas, né? Tem caracteres próprios, individuais, né? Então, aquela questão do individualismo que eu te falei, né, aquele princípio, a gente aplica aquele princípio para a ideia de que o artista tem a sua própria individualidade quando ele pinta da maneira dele, do jeito dele, e as figuras que ele pinta também têm um individualismo, né? Essa figura tem características diferentes dessa. Na Idade Média, não, tudo é muito parecido, as expressões são parecidas. Aqui, as expressões vão ganhar diversidade e mais, movimento. E naturalismo, parecer mais com a natureza, né? As mãos, os gestos, né? O torção do rosto, da cabeça, né? As figuras são muito menos rígidas, né? Então é isso que vai acontecer. Tá. Mas devemos muito a pintores como Giotto de Bondone, né? Que lá no século XIV, na primeira fase do Renascimento, chamado Trecento, né? Que corresponde ao século XIV, você via já surgir artistas na cidade de Florença, que é o berço do Renascimento, que já vão ter uma preocupação maior com essa questão da emoção nas suas pinturas, né, nas suas poesias, nos seus romances. Por isso eu coloquei aí junto Boccaccio, Petrarca, que são poetas, escritores, junto com Giotto, que é pintor. Então, aqui já começa a ideia a brotar, né? Aquela ideia antropocêntrica do homem ser importante, né? A figura humana ser importante. E o homem ele é um ser dotado de emoção, ele demonstra emoção fisicamente. Então, o Giotto queria colocar isso na tela.
O homem, ele tem uma anatomia, né? Ele se movimenta, ele produz gestos, e gestos que são identificados com emoções, como raiva, tristeza, apatia, saudade, ciúme, ira, não é? Então, a gente faz gestos mais ou menos de acordo com as nossas emoções. O Giotto quis trabalhar isso, né? Então, nesse quadro, que nesse afresco, perdão, não é um quadro, é um afresco, e vocês já sabem muito bem o que é. Se não sabem, perguntem, mas eu sei que sabem. Nesse afresco que tem o nome de A Lamentação, né, as figuras aparecem lamentando. Lamentando o quê? Lamentando a morte de Jesus, lamentando as torturas físicas que ele sofreu, né, naquela trajetória lá na Paixão de Cristo, né, em que ele carrega a cruz, é crucificado, tal. Então, todas as figuras aparecem lamentando. Então, você vê o lamento nos anjos do segundo plano, você vê o lamento dos parentes aqui, das mulheres chorando, né? Você vê o lamento aqui um pouco compassivo, né, dessas duas figuras, mas também tristes, o lamento dessa senhora, o lamento da Virgem Maria, que tem o filho morto no colo, e o lamento, né, de raiva desta figura aqui, que põe as mãos para trás, né, projeta o corpo sobre Jesus, e muito provavelmente quer dizer, mas por que isso, meu Deus? Por que fizeram isso com ele? Né? A impressão que eu tenho é que ele está dizendo isso. Né? Por que isso? Né? Que porra é essa? Que coisa é essa que fizeram com esse cara? Como que podem ter feito isso com uma pessoa como Jesus? Então, já tem essa preocupação. A questão anatômica, né, do nu ainda não é algo que chegou ao Giotto. Então, as figuras todas estão vestidas, mas o movimento é perceptível mesmo com as túnicas. Ele procura dar, né, uma narrativa a essa história. Né? Então, o Giotto de Bondone, aqui uma outra obra do Giotto, em que você vê figuras individualmente particulares, né? A noção de perspectiva, o Giotto já introduz, né, que é essa questão entre a proporção entre espaço e objeto, a maneira como você vê, né? Só que ele ainda não domina a geometria, a matemática, então ainda não existe, digamos, uma proporção correta, uma perspectiva correta. Mas a gente vai ter que esperar um pouco mais, como eu te falei, né? Mas ele introduz a perspectiva, valoriza os personagens, as emoções e trabalha com temas sacros, de sagrado, bíblicos, né? Além dele, né, quando a gente passa por 400, que corresponde às pinturas, aos artistas, a arte produzida no século XV, você vai encontrar o Renascimento espalhado pela Península Itálica toda, então não tem só renascentista em Florença, tem em Milão, tem em Gênova, tem em Roma, e tem Masácio, né? O Masácio, que nasceu em Florença, mas ele vai para Roma, e ele é um dos primeiros, veja, olha, ele nasce em 1401, né? Mas ele morre em 1428, ele tem uma vida curta, ele morre precocemente, com os 27 anos de idade. Mas ele deixa um legado, assim como o Giotto, ele deixa um legado importante. Né? O Masácio, ele rompeu com vários aspectos da arte medieval, com aquela pintura chapada, com aquela pintura ligada à arquitetura, né? De só fazer afrescos. O que é o afresco? Vou dizer, a pintura feita com tinta à base de água em parede com a massa molhada, o gesso molhado. O Masácio se liberta disso, ele vai fazer outro tipo de pintura, né? Ele vai observar as esculturas e a arquitetura, então ele vai começar a tentar já trabalhar, inserir a tridimensionalidade no ambiente bidimensional, que é a pintura, porque pintura só tem
A pintura é bidimensional, né? A pintura não é tridimensional. Você pega uma pintura, você vira de costas, você não vê mais nada, vê? Não vê. Né? A pintura ela tem 2 planos só. Mas você pode fazer uma figura na pintura e dar a ela um aspecto tridimensional. Como? Através da perspectiva. Como? Através da geometria e da matemática. E o Masaccio vai tentar isso. Né? As obras dele são muito marcadas pelo realismo, na pintura, na geometria, na perspectiva. Agora, ele é um pintor também de pinturas sacras, principalmente das passagens do Antigo Testamento. Tá ligado aí no que é o Antigo Testamento, né? Hebraico, antes de Jesus, né? Mas ele fez afrescos também para igrejas e capelas, né? Ele foi convidado a fazer afrescos para igrejas e capelas. Né? Aqui tem um, por exemplo, ó. Esse aqui é um afresco, é um detalhe de um afresco do Masaccio. Veja que aqui ele já nos mostra a ilusão de profundidade de espaço. Tá vendo? A gente tem aqui a noção de que essas pessoas estão concentradas aqui no centro de uma praça e que aqui você tem 2 edifícios, né? Aqui um outro terceiro lugar que parece um lugar aberto. Lá no fundo você vê um outro edifício, mas difícil de perceber porque está muito distante. Você vê um rochedo, você vê o céu, né? Mas ele já nos coloca, ó, diante de um plano, né? Já mais elaborado de perspectiva. Claro que a proporção ainda não é exata, né? Porque ele ainda não tem o domínio, mas ele já trabalha isso. Aproveitando que o Masaccio é o pai da perspectiva, vamos aqui definir o que é perspectiva para você, cidadão do terceiro ano, que está comigo, que está querendo ir para a universidade no ano que vem. Ilusão de profundidade de espaço. Isso é perspectiva. Técnica de desenho que permite representar em um plano bidimensional um objeto tridimensional, como eu falei antes. Né? Um objeto com 3 dimensões. Né? Largura, altura e espaço. Quando você consegue trabalhar um objeto desse jeito, numa superfície bidimensional, que é um quadro, gol. Essa é, para o Leonardo da Vinci, por exemplo, o grande objetivo da vida dele, e ele consegue. Depois eu vou te contar como que ele conseguiu. Tá? Então, olha aqui, ó. Tem vários tipos de perspectiva. A linear é a mais comum. Para nós, agora, ela é a mais importante de ser trabalhada, tá vendo? Olha, ela se refere à aparência dos objetos relacionados entre si. Então, eu tenho aqui um banco, eu tenho o teto aqui, que seria um ponto de ônibus, né? Eu tenho aqui janelas, tenho um edifício, tenho árvores, tenho montanhas, tenho nuvens e tenho 2 trilhos, né? De trem, ida e volta, né? E tal. Então, a perspectiva linear, né, ela vai tentar, através do desenho da pintura, representar linhas paralelas, ó, paralela, uma alinhada com a outra, para dar a ilusão de distância e de profundidade, porque é assim que a gente enxerga, olha aqui, ó. Você traça linhas paralelas a partir de um ponto que é chamado ponto de fuga, porque quando o ser humano olha, a gente olha fixo num ponto. A gente não olha igual alguns bichos, como a galinha que olha aqui, a galinha enxerga assim, ó. Sabe? Ela não enxerga como um ponto de fuga, como uma meta lá na frente. Ela não enxerga assim. Nós enxergamos assim, ó. O olhar saudável, o olho saudável. Por isso que alguém tem estrabismo, quando alguém tem algum problema, né, com a visão, como é que chama essa visão? Fugiu. Vou dizer lateral, mas não é. Né? Aí tem que ir no médico, tem que resolver. Né? Então, a perspectiva linear nos permite imitar essa nossa visão humana. Entendeu? Percebeu? Então, você começa a partir traçando dessas linhas a partir de um ponto de fuga, chega nesse desenho para você chegar aqui, ó. Tá? Para você chegar nessa realidade
que é a nossa. E o Masácio estava lá tentando, gente. Coitado. Ele começou a pintar com 18 anos, 19 anos, né? Morreu tão jovem. E aí... Mas ele conseguiu, olha só, que esse aqui é um grande afresco que ele fez, tá vendo que é uma parede enorme, ó. Lá na igreja de Santa Maria del Camine, perdão aqui, depois eu arrumo, senão para salvar demora, em Florença, numa capelinha chamada Bancati. Então, veja, olha a profusão de figuras humanas, né? E a tentativa da perspectiva, né? Da perspectiva linear, da distância, da proporção entre as figuras, né? Uma outra coisa do Masácio muito interessante é que ele valoriza a questão da anatomia. Ele faz um nu aqui nessa obra, a Expulsão de Adão e Eva do Paraíso, quando a Eva fez a besteira, né, de dar lá a maçã para Adão comer, e falou, vamos brincar um pouquinho, aí o negócio tá, não pode, tem que trabalhar, mas aí tá, Adão caiu no negócio lá e caiu na piada e pronto, expulso do paraíso. Então, o Masácio faz essa pintura, veja que ele já trabalha anatomia. Eu quis te mostrar isso daqui para te dizer que o Michelangelo Buonarroti, aquele da Capela Sistina, ele vai se inspirar nessas obras aí, nessa anatomia do Masaccio. Ele vai procurar um pouquinho disso e vai se dar muito bem, porque ele está no outro aspecto. E aqui, resumindo, se você estiver copiando, pode copiar, mas essa aula está totalmente disponível, gigantesca lá na plataforma da escola, tá? Às vezes eu mudo uma coisinha ou outra, acrescento um detalhe ou outro, mas o conteúdo está lá, ó, firminho, tá? Então, quais são as características da pintura renascentista? Vamos lá. Perspectiva. As diversas distâncias e proporções que os objetos têm entre si, segundo os princípios da matemática e da geometria. Entendeu? Isso é importante a gente trabalhar. As diversas distâncias e proporções que os objetos têm entre si. Então, eu vou trabalhar a proporção desse objeto para esse objeto, vou trabalhar a proporção desse objeto para esse objeto. É claro que olhando esse daqui, eu sei que ele é muito maior do que esse. Como é que eu faço isso na tela? Como é que eu faço isso na pintura e no desenho? Né? Porque aí, se eu conseguir fazer, eu vou estar sendo realista, porque esse objeto é maior do que esse objeto, né? Então, eu tenho que achar uma maneira, usar a ciência para poder chegar até isso aí. Isso os renascentistas vão fazer. Além disso, eu preciso do volume. É interessante a gente poder dar ideia de volume para os objetos. Isso torna os objetos ou os indivíduos na pintura e na escultura também, mais realistas. E o realismo é um princípio do Renascimento. O naturalismo. Na natureza, as coisas têm volume. Eu sei quando uma coisa é pesada ou quando uma coisa é leve. Eu já fiz esse exemplo com vocês em sala de aula. Já trabalhei isso com vocês presencialmente, né? Quando eu digo, fulano, Mateus, ou Igor, a Catarina, que está aparecendo aqui, por favor, você pode me alcançar aquele pincel? Você pega tranquilamente, porque você sabe que você dá conta, porque você já tem noção de que ele é leve pelo volume dele ali, você consegue perceber isso. E agora, mostrar isso na pintura são outros 500, né? É outro babado. E como que vai ser feito isso? Uso de sombreamento, contraste entre luz e sombra. Isso dá a ilusão do volume. Entendeu? Realismo, cansamos de dizer. O artista do Renascimento, ele não vê mais o homem como simples observador do mundo que expressa a grandeza de Deus. Não. O artista renascentista agora, ele vai pensar assim, eu sou a expressão mais grandiosa de Deus, porque eu tenho habilidades, principalmente o racionalismo. Entendeu? E eu vou mostrar isso através da ciência, do experimento.
A tinta óleo vai passar a ser produzida aí. Já haviam testes, tentativas, mas os irmãos Van Eyck, lá do norte da Europa, vão acertar a dose. Vão começar a usar linhaça, né, misturar com os minérios e criar tinta óleo. Qual que é a vantagem? A tinta óleo ela não seca rápido, então você pode trabalhar com calma na pintura. A tinta que seca rápido é a têmpera, que é feita com ovo. Se fizer uma maionese e colocar na geladeira, a parte de cima dela assim, ó, depois fica tudo craquelada, fica durinha. Aí não tem jeito de você mexer. A tinta à base de óleo, não. Então, dá tempo de você trabalhar. Você pode ficar 1 ano, 2 anos, ou 16 anos pintando uma obra, como Leonardo ficou pintando Mona Lisa. 16 ou 19. Tanto faz, mas é muita coisa, né? Então, 16. Então, você vai ver depois na Mona Lisa a utilidade disso, né? Porque Leonardo na Mona Lisa, ele não usa só tinta óleo. Ele usa 3 tipos de tinta. Ele vai testando, né? Outra coisa, tanto a pintura como a escultura, que antes elas eram detalhes de uma obra arquitetônica, agora elas vão se tornar livres. Abolição da escravidão da pintura e da escultura. Elas vão existir por si só. Vai se fazer uma escultura e colocar lá na praça. Não precisa mais ser dentro, pregada na parede de um edifício arquitetônico. E na pintura também. Lembra do hedonismo? Então, você vai fazer uma pintura de uma pessoa, do Lorenzo de Médici, da Genevra, né, que é uma senhora da alta classe lá, que Leonardo vai pintar, que depois eu vou te mostrar e comparar com a Mona Lisa, para colocar na parede, mas a pintura ela pode ser mudada, levada para o outro lado, ela existe enquanto arte. O bel prazer de quem observa, e não ligada a uma obra arquitetônica, um edifício arquitetônico. E o individualismo, o surgimento de artistas com estilo pessoal, diferente dos outros, já que o período é marcado pelo ideal de liberdade. De liberdade. Tem aquela questão de assinar o nome, que ainda não é algo ainda, né, muito claro, porque os homens ainda acham que isso é a praticar o pecado do orgulho. Eu fiz essa obra, né? Então ainda não tem essa questão da assinatura. Mas o estilo do artista vai falar por ele. O convite do mecenas importante vai dizer quem é o artista. É Lorenzo de Médici que te contratou? Você trabalha para o Lorenzo de Médici? Né? Você dá aula para o planeta? Então, dá aula para o planeta? Então você é bom, entendeu? Então, assim, você tem que ver que existe toda uma mudança, né, na arte que a gente chama de renascimento, tá bom? Na aula que vem, se tiver alguma dúvida, fala aí, mas na aula que vem, eu não vou começar por Leonardo. Sabe por quê? Porque o Leonardo, apesar dele resumir o Renascimento, porque ele é o maior humanista de todos os tempos, é o cara que mais usou as habilidades humanas, né? Ou procurou usar, né? Entre todos da sua época. Mas eu vou começar pelo Botticelli por respeito aos mais velhos, tá? Com uma obra alegórica, que é a alegoria da primavera, o nascimento da primavera, o surgimento da primavera. Primavera enquanto estação mesmo. Todo mundo sabe que essa estação é maravilhosa. Vou dar uma introdução aqui rápida, ela é maravilhosa, né?
ela traz as flores, ela traz cor, ela traz um céu bem azul, ela traz alegria, né? E principalmente flores. Botticelli quis mostrar isso através dessa obra, A Primavera. Só que de forma alegórica. Ou seja, ele quis usar tudo que envolve a primavera, ele quis representar de forma simbólica. Isso é alegoria, né? É representar, materializar uma ideia, né? Através de uma pintura, de um desenho, ou coisa parecida, nesse sentido aí. Então, ele vai usar vários símbolos. É uma temática, não é sacra, é mitológica. Mitológica, são personagens mitológicos, né? Então, você vai ver que a obra... Vamos para a parte, para a ficha técnica aqui, ó. A obra está na Galeria del Uffizi. Parece que ela foi inspirada num poema do Ovídio, que chamava A Chegada da Primavera, o Ovídio, lá de Roma. É uma obra que foi também muito provavelmente encomendada pelo Lorenzo de Médici, que é aquele bonitão lá que eu te falei, da família Médici, banqueiro, rico, poderoso. É uma obra gigantesca, ela tem entre 2 e 3 metros de largura e comprimento. Ela levou cerca o Botticelli levou cerca de 4 a 5 anos para compô-la. Ela é feita com têmpera. Ela é feita com têmpera, gente. Mas ele usou alguma coisa ali de óleo também. Em madeira. Em madeira. Veja só. Se você quiser vê-la, você tem que ir a Florença, você tem que ir lá na Galeria del Uffizi, tá? Ela tem muitos personagens importantes da mitologia grega. Ao centro aqui ela tem Vênus, a deusa da beleza e do amor, porque a primavera nasce sobre os auspícios da beleza e do amor. Primavera é beleza, em qualquer lugar. Flores são coisas belas. Cores nos encantam. O clima, né, a suavidade do clima nos permitem usar roupas frescas, leves, suaves, né? Nos causam bem, né? Tá vendo como é alegórico? Então, Vênus ela vem representando, né, a figura que vai abençoar a chegada da primavera. Ela que abençoa a chegada da primavera. Ela está junto aqui, ó, do Cupido, né? Que é aquele serzinho que simboliza o amor, que não está dando para ver, mas eu prometo que eu vou melhorar essa imagem, né? E ele é filho de Afrodite, de Vênus. Então, por isso que ele está aqui. A cena do nascimento da primavera se passa num belo bosque, protegido por Mercúrio, que está aqui, ó, que é o protetor dos